dia, boa tarde, boa noite. Gente, agora tá bom dia, boa tarde, boa noite. Eu tava com o microfone lá embaixo ali. Agora tá clareando o dia e passei a noite toda orando a Deus e clamando, né? Por quê, gente? Porque eu acho que faz um mês, mais ou menos, talvez mais um pouco. Eu realmente não perdi a noção do tempo. Que eu não sei o que eu andei falando em algum vídeo, alguma live, que mexeu com alguém, mexeu com alguma estrutura do mal. E de lá para cá, eu tenho enfrentado um peso que vocês não têm noção. E eu estava ali, né, falando com Deus, tentando entender o que eu fiz, o que eu falei, E o que me veio? Me veio que muitas vezes a gente é usado por Deus para falar alguma coisa, exortar alguém. E essa pessoa não tem a humildade suficiente para se corrigir. E aí muitas vezes a pessoa ela começa a orar, fazer oração de macumbeiro, para Deus derrubar a gente, para Deus exortar a gente, para Deus disciplinar a gente, enfim. Eu acredito que se foi de Deus isso que me veio, né, tem alguém até muito próximo a mim, inclusive até jejuando, para Deus tocar em mim, para Deus me corrigir, né? Pelo menos é isso que me veio, né? Não sei se é de Deus ou se não é. E o que me veio de Deus, né? É a mesma coisa, gente, que um pai de família, né? Pai de família que tem muitos filhos. Por exemplo, um dos filhos vai lá e diz para o seu irmão: olha, você tem que se limpar, você está sujo. Você tem que tomar banho, você está fedendo e tal, né? E aí aquele filho fica bravo, não aceita. Ao invés de agradecer o irmão que está avisando ele, né? Está alertando ele. Vai lá e começa a pedir para o pai: pai, bate no fulano. Pai, pega uma cinta, um rei, dá no fulano. Possivelmente aquele pai vai dizer: mas por quê? Qual é o motivo que tu quer que eu bata no teu irmão? Ah, ele disse que eu estou sujo, que eu tenho que tomar banho, que eu estou fedendo. Aí o pai, só para fazer a vontade do filho, ele vai lá bater no outro. Olha, se é um pai de verdade, não vai fazer. Vai dizer: não, realmente seu irmão falou a verdade. Você precisa tomar um banho, você precisa se limpar, você precisa se corrigir, enfim. Mas, veja bem, trazendo esse exemplo para o mundo espiritual, nós temos um outro que quer se passar por pai, que é o inimigo da nossa alma. Aí quando ele vê que estamos divididos, que não estamos nos entendendo, que o outro lá está magoado, ele intercepta a nossa oração, a oração da pessoa, e vai lá tentar fazer alguma coisa. E a causa de muitas pessoas lutarem desnecessariamente, a causa de muitas pessoas caírem, fracassarem na vida espiritual é as orações de macumbeiro. De pessoas que estão desunidas, que só tem nome de crente, só tem nome de filhas de Deus e filhos de Deus,
Mas que quando Deus usa alguém para exortá-lo, a edificar-se, a corrigir-se, a se arrepender dos seus erros, dos seus pecados, a pessoa magoa e tem a cara de pau de até de orar e dizer, ah, Deus, ele realmente é teu servo, ele é teu ungido, mas ele falou comigo bruscamente, ele falou comigo, me magoou. Deus não vai punir aquele que ele levantou para falar com a pessoa, mas o diabo vai se aproveitar da oração de macumbeiro e vai se levantar contra o servo do Senhor e vai fazer de tudo para derrubar o servo do Senhor, para que a pessoa pense, ó, a minha oração foi ouvida por Deus. Porque eu, francamente, gente, estou falando isso aqui por quê? Porque eu já tinha até gravado um vídeo dizendo que, atirando a toalha, jogando a toalha, dizendo que ia parar. E se eu parasse, se eu realmente não fosse um homem de Deus, um servo de Deus, que aguentasse o tranco e fosse ver a fundo, teria lá uma meia dúzia de pessoas, talvez, ou até mais, que iriam dizer, ó, viu, oramos e Deus derrubou ele. Será que é Deus? Será que Deus derruba as pessoas? Será que Deus derruba? Será que Deus tem prazer em derrubar as pessoas? Não, ele não tem. Mas aí o diabo se aproveitou da tua oração, da nossa oração de macumbeiro, e foi lá e trancou de tudo quanto é lado. E desceu a lenha no sujeito. E aí, se o sujeito não tem alcance espiritual suficiente para buscar Deus até Deus responder, você derruba o sujeito com a sua oração de macumbeiro, interceptada pelo diabo. É tempo de abrirmos os olhos, sermos humildes, reconhecermos os nossos erros e nos corrigirmos, ao invés de orarmos para que Deus pese a mão no fulano, pese a mão no ciclano. Estamos todos desunidos, divididos. É por isso que Jesus diz que aquele que contamina o homem não é o que entra, e sim o que sai, porque até a nossa oração é perigosa. Não que Deus vai dar ouvido para orações injustas, mas porque aquele que quer se passar por Deus vai se aproveitar da nossa oração para nos enganar. Aí fica um caído para um canto, outro caído para o outro, e o diabo feliz da vida. Pare para pensar. Pare para pensar se não é bem assim. Pare para pensar. Olha, Deus disse a Abraão, abençoarei os que te abençoarem. Abençoarei os que te abençoarem. Muitas vezes a gente fica esperando sobrar. Não espere sobrar. Até porque se sobrar, não dê para Deus. Porque Deus não quer sobra. A gente fica esperando sobrar o tempo, fica esperando sobrar a oportunidade de ajudar, de contribuir, porque estamos todos divididos. E aí o diabo, ele reina, ele consegue colocar os seus em eminência, porque nós estamos desapercebidos, lutando uns contra os outros, nos aborrecendo uns com os outros e abrindo brecha para o diabo. Que Deus tenha misericórdia. Voltarei a falar sobre esse assunto mais tempo, porque recém está clareando o dia, gente. Nem luz tem aqui, faltou luz, eu acho que deu alguma ventania por aí. Eu não sei que hora que eu vou postar esse vídeo, mas vou postar hoje, se Deus quiser. Pense, pare para pensar. Antes de orar a Deus, pedindo que Deus pese a mão sobre alguém,
corrija-se primeiro. Examine-se pelo menos. Não ore a Deus para corrigir, para pesar a mão sobre aquele que prega. Possivelmente esta é a causa de muito ungido de Deus estar caindo. Porque nós abrimos brechas. Porque o diabo anda interceptando muita oração de gente que se acha santo. E aí depois a pessoa paga, porque ele faz esse prodígio, ele derruba a pessoa, mas depois ele vem para a tua família, para a tua casa. E aí vai destruindo de um por um. Por quê? Porque nós demos a brecha. Nós demos a brecha. Nós deixamos ele entrar. Nós deixamos ele dividir. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. E que venhamos ser prudentes, como a serpente. Simples como a pomba, mas prudente como a serpente. Porque o inimigo está a enganar muita gente. E tem muita gente sendo tratada como homem de Deus só porque mexe com seu ego. Porque acaricia os seus erros, os seus pecados. E muito homem de Deus que você está orando para que Deus pese a mão e o diabo está entrando e se aproveitando. Não pense que você vai se safar. Não pense. Porque o diabo vai se voltar contra você depois. Ele vai ter motivo para se voltar contra você, contra a sua família, para destruir você e a sua família. Abra os seus olhos. Abra os seus olhos. É melhor ficar calado. É melhor dar tempo ao tempo. Quando não gostamos do que as pessoas falam, do que as pessoas pregam. Porque enganoso é o coração do homem. Enganoso. Quem o conhecerá? Diz a Bíblia. Atente-se, minha irmã. Atente-se, meu irmão. Corrija-se. Porque o diabo leva a pessoa a se achar santo demais. Muitas vezes a pessoa até diz, eu estou na igreja, ele não está. Grandes coisas. Igreja é a igreja de Deus, sou eu, são as pessoas, não a denominação. A idolatria tomou conta do coração das pessoas. E o diabo continua avançando e agindo. Pare para pensar. É com você mesmo que Deus está falando. Você não é tão santa assim, não. Você não é tão espiritual assim, não. É. E nem você, meu irmão. Seja humilde, se corrija. Aceite a correção. Aceite a exortação. Porque muitas vezes o diabo já está no teu coração, na tua mente, para não deixar você aceitar a correção, a exortação. E aí a pessoa começa a orar. Pesa a mão. Pesa a mão. Deus não vai pesar a mão. Mas você está abrindo uma brecha para o diabo se aproveitar. Graças a Deus, que Deus, pela sua misericórdia, pela sua bondade, fala comigo. Que senão, teria muita gente lascada aqui. Eu ia ser derrubado. Eu ia cair. Eu ia fracassar.
Mas o diabo ia se voltar contra a família, contra a sua casa, contra a sua família, contra os seus filhos, netos, enfim. Que Deus tenha misericórdia de quem faz esse tipo de coisa. Oração de macumbeiro, para Deus pesar a mão sobre os servos dele, que ele está usando para falar a verdade. Eu acredito que isso me veio e passei por isso, não é só por mim mesmo, é para alertar as pessoas a não orarem umas contra as outras, porque isso não é bom. O diabo está interceptando muita oração por aí fora. E está fazendo o que você tem pedido para Deus, ele está fazendo para se passar por Deus na sua vida. E tem muita gente enganada por isso. Que Deus tenha misericórdia de nós. Voltarei a falar sobre esse assunto se Deus quiser. Tchau, tchau e até mais.